Maravilha. E o Paulo, fala um pouquinho sobre o PT, sobre o partido PT, Partido dos Trabalhadores. Qual que é a sua atuação hoje? Como é que você acha que está o partido hoje? O partido ele tem toda uma história, né? Essa história vem da década de 80, quando os trabalhadores passam a construir a partir de um pensamento de transformação da sociedade. Eu acho que o que mais nos atrai na política é entender que a política de fato é o grande fator de transformação da sociedade, né? Porque você tem ali a força do Estado transformando a vida das pessoas. E o PT nasce desse ideal na década de 80, tem uma trajetória de muita luta e também de protagonismo, né? O PT vence as 3 penúltimas eleições para presidente da República, tem um cenário muito grande no expoente, que é o presidente Lula. Você tem toda uma história direcionada na luta do partido. O presidente Prudente não diferente, né? Várias lideranças se formaram aqui nessa luta, ocupando os espaços efetivos dentro da comunidade. Você tem uma formação do PT muito ligada ao movimento sindical, aos movimentos de pastorais também junto à igreja e essencialmente os movimentos sociais, né, que acaba trazendo o partido como o maior partido de esquerda da América Latina. Essas discussões em torno de esquerda e de direitas, elas ficaram um pouco afastadas ao decorrer do tempo e nesse momento de polarização certamente isso acabou sendo colocado novamente no cenário nacional. Eu acho que essa colocação ela traduz também, ainda que a gente tenha alguma divergência sobre os conceitos, é natural que cada um tenha seu conceito a respeito das siglas e das denominações que se coloca, mas você tem mesmo uma ideia de luta de classes envolvidas nessa questão da direita e da esquerda. Nós discutimos muito a questão da meritocracia, dentro de um país desigual como o nosso, algumas bandeiras são defendidas e elas sugerem que a situação real de cada pessoa e de cada ser humano está ligada à meritocracia. A gente acredita que numa corrida desleal, desigual, onde os competidores têm uma distância considerável um do outro, que a meritocracia ela é efetivamente uma bandeira de sucesso para alguns, mas efetivamente a gente tem aí dentro da desigualdade a impossibilidade de discutir meritocracia como elemento fundamental da situação das pessoas no nosso país. A democracia, acho que é a base de tudo, dentro de toda essa discussão. Nós sabemos que a democracia ela é um dos regimes de maior dificuldade de convivência, porque quando você fala em democracia, você fala em amplo debate, nós falamos nas audiências públicas, em discutir efetivamente com a população e com todos os interessados. Então, por isso, algumas pessoas, até por não ter vivido outros momentos da história, desconhecê-los também, ver na democracia alguma coisa negativa, talvez pela morosidade que as coisas se dão, mas é o caminho necessário para que a gente possa fazer o debate amplo com a sociedade, buscar o entendimento dos mais diversos conceitos, entender a diversidade, que nosso país ele é feito de diversidade, e certamente chegar ali na frente com algo que possa espelhar o desejo da maioria da população. Então eu acho que dentro desses conceitos o partido tem se criado. Tem alguns revés, né, a partir do momento que o partido assume a liderança do país, aí você tem efetivamente uma mudança de cenário nacional. Nós tivemos o melhor momento da economia da história entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula. Evidentemente que vem todas essas questões ligadas à Lava Jato, de corrupção, e isso provoca efetivamente um abalo nessa estrutura. E em 2016 a gente tem um marco muito forte disso nas eleições municipais, e nós vivemos isso na pele, e esse cenário tende a mudar a partir do momento que a gente passa a conhecer efetivamente como as coisas se deram dentro desse cenário, como nós tivemos efetivamente uma polarização e uma pretensão objetivada dentro da Lava Jato e outras questões que foram colocadas, né? Eu acho que não dá para a gente discutir anjos e demônios dentro desses cenários, mas evidentemente que a gente tem o judiciário de forma seletiva, e aí isso tem gerado também muito do que a gente está assistindo agora, especialmente a partir das divulgações do Intercept, que mostrou a fragilidade em que esse processo, que é uma pena, né, porque o que a gente sonhava para o Brasil a longas datas era um combate efetivo à corrupção, seja ela de onde viesse. Mas a gente esperava que isso fosse feito dentro de uma justiça ampla, aberta,
e não seletiva, como que aconteceu, e os cenários estão colocados aí em todos os aspectos. A gente vê da polarização do Aécio, a prisão do Lula, as relações que nós vivemos dentro desse país. E é uma pena, porque como isso foi mal feito, né, nós não podemos combater o crime cometendo o crime, nós podemos ter amanhã a liberdade, por exemplo, do Cunha, né, e a culpa disso certamente é do judiciário, do sistema que foi utilizado para combater a corrupção. Certo, mas você acha que o PT mudou do seu início até agora? Teve uma mudança assim de não há dúvida. pontos de visão e tal? Há um processo de transformação natural com os seres humanos, as organizações, é natural que elas se mudem e se moldem também aos cenários que são colocados a partir do momento que nós estamos vivendo. Evidentemente que você não muda nos seus princípios e concepções, né? Se a ideia é defender uma justiça ampla, defender efetivamente a igualdade, buscar a ascensão das pessoas carentes, aquelas que não tinham possibilidade de moradia, aquelas que tinham dificuldade, inclusive, para se alimentar dentro de um país continental como o nosso, considerando o Nordeste e até dentro do estado de São Paulo, né? Nós temos regiões aqui de extrema pobreza, Vale do Ribeira, a nossa região também já é uma região de destaque nessa questão da pobreza, assim, até se apelida o corredor da fome, o Oeste Paulista, aqui por conta das realidades que nós vivemos. Então, naturalmente, você tem mudanças, porque tudo se molda ao novo cenário que é colocado. Agora, princípios e essências, você continua defendendo aquelas, porque em alguns momentos eles são colocados como utópicos, né? E a utopia, ela não é a impossibilidade, a utopia é algo alcançável e que a gente busca criar uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Com erros e acertos, naturalmente, porque isso é natural e inerente do ser humano, mas com a intenção de buscar acertar, de buscar equilibrar as relações, de buscar criar um ambiente propício onde as pessoas possam viver dentro de uma sociedade justa, dentro de uma sociedade que atenda os requisitos necessários para a vida de cada um. Eu acho que é esse pensamento maior que a gente coloca, pelo menos nesse início aí da nossa